Amém. Diz assim: então Ana se levantou, diga, se levantou. Se levantou. Depois que comeram e beberam em Siló. Ora, ali o sacerdote estava sentado numa cadeira, perto de um pilar do templo do Senhor. Diga, templo do Senhor. Templo do Senhor. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor. Diga, orou ao Senhor. Orou ao Senhor. Chorou muito, diga, chorou muito. Chorou muito. E fez um voto, diga, fez um voto. Fez um voto. Dizendo, ó Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se em orar, diga, demorando-se em orar. Demorando-se em orar. Perante o Senhor, ele prestou atenção à sua boca. Ana só falava no coração e seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estará tu embriagada? Aparta-te de ti o vinho. Ana, porém, respondeu. Diga, Ana respondeu. Ana respondeu. Mais uma vez mais forte. Ana respondeu. Ana respondeu. Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas a tua serva por filha de Belial, da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, diga, vai-te em paz. Vai-te em paz. E o Deus de Israel conceda a tua petição que lhe fizeste. Glória a Deus. Amém. O livro de Samuel, os dois livros, os dois exemplares de Samuel, ele tem como protagonista a Samuel, também como sacerdote Eli. Ele também tem como protagonista Saul, e também tem como protagonista um dos maiores reis de Israel, chamado Davi. Mas todos esses homens que eu falei para vocês, e também o sacerdote Eli, estão contidos nesse livro de Samuel. Mas algo interessante é que esse livro não começa com eles, mas esse livro começa com uma mulher. E essa mulher se chama Ana. E o Senhor me revelou ao coração que existem pessoas que Deus vai levantar com muito poder, Deus abençoe, Jorge, e com muita glória e com muita unção. Mas tudo começa pela mulher. Tudo começa pela mãe. E algo que me chama a atenção é que Ana era esposa de Eucana. E Eucana também tinha uma mulher chamada Penina. Penina teve filhos e Ana não teve filhos. Mas algo interessante é que Ana era aprovada porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ou seja, toda aquela aflição de Ana não foi causada por Satanás, não foi causada pelos seus rivais, mas foi causada pelo Senhor. O que nós podemos aprender aqui essa noite é que existem provações na nossa vida que não é causadas pelo inimigo. Não existem provações na nossa vida que não é causada pelo mundo, mas sim o Senhor permite certas provações na nossa vida. É Deus. E essas aflições, essas provações que é causada na nossa vida, Rodrigo, nos causa aflição, nos causa dor, nos causa angústia. Mas o Senhor é que cerrou a madre de Ana. É Jesus, meu Deus. Aleluia. Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: o que eu faço agora, não compreenderás agora, mas depois você compreenderá. Aleluia. Meu Deus, meu Pai. Essa provação que você está passando, você não sabe o porquê agora, mas lá na frente você entenderá e servirá testemunho. Eita, Jesus, eu creio, meu Pai. Mas você Aleluia. tem que entender que o Senhor está permitindo certas provações
como Ele permitiu na vida de Ana. Oh, Jesus, nos ajuda mesmo, meu Pai. Difícil, né? Aleluia. É mais fácil pregar a chave de casa, a chave de carro, do que falar a verdade, né? Mas essa é a verdade que o Senhor preparou para nós aqui essa noite. Aleluia. Tu és Eu poderoso. estou na prova, eu estou no vento, mas eu lhe darei alívio, diz o Senhor. Deus poderoso, eu creio. Mas quando o Senhor prova alguém, irmãos, algo interessante é que o Senhor, Ele dá suportes também para esse alguém. Então, no meio da aprovação, se prepare. No meio dessa aprovação, além da aprovação que já é ruim, pastor Anaya, além da aprovação que já é difícil, manjada, É, Deus. ainda tem pessoas que rivalizam conosco. É. Além, irmã, da aflição nas costas, pastor Anaya, ainda existem pessoas que rivalizam conosco, irmã Caína. Meu Como Deus. se não bastasse o que já está difícil, ainda existem pessoas que rivalizam conosco. Mas o Senhor está dizendo aqui, ainda que alguém rivalize com você, eu levantarei pessoas que estenderão a mão para te ajudar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Por que eu digo isso? Porque Penina, ela sabia, isso é bem claro, Penina sabia que Deus tinha ensinado a madre de Ana. E ela rivalizava com Ana. Mas Eucana amava a Ana. Então, o que nós podemos concluir com isso? Que no meio da aprovação, existem pessoas que rivalizarão conosco. Mas no meio da aprovação, existem pessoas que colocarão o ombro sobre nós e digam: Oh, Deus, estou aqui, pode contar comigo. E essas pessoas, Deus vai levantar para te ajudar. glória a Jesus, Santo Deus. Tu és poderoso, meu Pai. Mas você tem que entender uma coisa: que no meio da aprovação, pessoas vão se rivalizar com você. E você precisa estar preparado, irmão. Nós vivemos em uma geração frouxa, covarde, desculpa a expressão, mas é a verdade. Qualquer coisinha sai da igreja, pastor Anderson. Qualquer coisinha já não vem mais nos cultos. Misericórdia, Jesus. Frouxo, covarde. Irmão, é difícil a palavra, mas eu não vou economizar, eu não vou levar para casa o que o Senhor me deu para falar essa noite. Aleluia, Deus. Da vitória, Jesus. Mas existe aqueles, irmão, que são forjados na batalha, pastor. Existe aquele que é forjado na aflição, pastor Anaya. E é com esse que Deus tem compromisso. Deus poderoso, aleluia, meu Não Pai. vacilam, que enfrenta o inimigo frente a frente e diz: eu vou vencer porque Deus é comigo. Deus poderoso, eu creio, meu Pai. Deus não tem compromisso com o frouxo, com o covarde, mas Deus tem compromisso com aquele que, em meio à prova, avança. Deus poderoso, eu creio na vitória, Jesus. É esse esporte que o Senhor colocará em lugares altos. Deus não coloca as frouxas em lugares altos, não, irmão. Mas Deus levanta aqueles que são fracos, fortalece e coloca em cima. Porque é assim que o Senhor trabalha. Aleluia. Mas o Senhor forja guerreiros, irmão. O Senhor forja como? Na prova, na batalha, na dificuldade. Eita Deus. É difícil, irmão, ouvir a palavra de Deus. Tu és poderoso, Jesus. É verdade. Quando você se separar lá na frente, você vai se lembrar do que eu estou dizendo aqui essa noite. Porque eu não sei o que eu estou dizendo, é o Espírito Santo que gerou no meu coração. Deus seja louvado, aleluia, Pai. Glória a Deus. Em uma das matérias que eu estudei a respeito de materiais de tratamento, quanto mais o ferro ele é aquecido, mais a espada fica forte. Império Romano, irmão, foi um exemplo. Esse aqui eu não tinha, mas o que me deu aqui essa noite me fez lembrar. E quanto mais, quem já viu a produção de ferro? Ele é superaquecido. Existe, pastor Anderson, aquele ferro mais resistente. Ele é mais fino, pastor Anderson, mas com a barra de ferro mais grossa, maltratada, não quebra uma barra fina, porque aquela barra fina foi forjada na mais alta temperatura, ela foi batida. E no Império Romano eles usavam aquela espada. Quando o soldado romano saía com aquela espada, poderia ser a maior espada do inimigo. Aquela espada fina, leve, do exército romano derrotava todos aqueles espadachins.
batalha, foi forjado para a guerra, foi forjado na mais alta temperatura, passou pelo fogo, mas é a melhor espada, inquebrável, forte, é assim que Deus quer fazer. É Deus, eu creio, A Jesus. provação, irmãos, não vem para nos humilhar, mas vem para nos provar, para nos aprovar, Oh, Jesus. para que estejamos preparados para a boa obra que o Senhor tem reservado para nós. Eu creio, Deus. Glória a Jesus. Cordeiro de Deus, aleluia. Existem 4 atitudes, e eu gostaria de pregar sobre esse tema essa noite. 4 atitudes de Ana, que foram um diferencial para que Ana obtesse a vitória de Deus. A primeira atitude de Ana é: se levantou. Glória a Deus. Se levantou. Meu Deus, Se aleluia, Jesus. levantou. É, Deus, aleluia. Sabe o que significa se levantar, pastora Maria? Sheila? É tomar uma atitude. Aleluia. É não se conformar. Meu Deus, meu Pai. Tem gente, irmão, que está sendo provado, irmão. Mas ele se conforma com isso. E o Senhor está falando: não se conforme. Ainda que o Senhor esteja te provando, irmão, o Senhor está te provando para que você desça mais na presença do Senhor. Para que você ore mais, para que você jejue mais. Creio, A meu prova que o Deus. Senhor está te passando é para que você ore mais. Mas você precisa de se levantar, tomar uma atitude. É não se conformar. Peraí, eu sei que eu estou sendo provado, eu sei que eu estou sendo rivalizado, mas eu não vou ficar prostrado, eu não vou ficar parado, eu vou me levantar. A Bíblia conta a história de 4 leprosos. 4 leprosos. Eu disse quanto? 4. 4 leprosos. Quantos conhecem a história dos leprosos? 4 leprosos. Israel estava cercado pelo inimigo, Ben-Hadad, rei da Síria. Os 4 leprosos estavam afastados da sociedade, porque era assim que o leproso vivia naqueles tempos. Ele não podia, ele era considerado impuro, né? Ele era considerado impuro, ele não poderia estar no meio da sociedade. Qualquer um que tocasse nele deveria estar imundo até a tarde e depois oferecer um sacrifício para tirar sua imundície. Mas os 4 leprosos, desprezados pela sociedade, Israel cercado pelo inimigo, a fome era tão grande naquele reino, pastor Anderson, que uma mãe falou assim: vamos cozinhar o nosso filho hoje. E assou. E comeu um. E falou assim: é o seguinte, hoje nós comemos o meu, mas nós vamos comer o seu. Irmão, parece engraçada a história. Mas que extremo que chegou Israel nesse tempo. Mas o homem de Deus disse: daqui a um tempo haverá uma medida de cevada. É, Jesus, meu Deus, misericórdia mesmo, Senhor. 2 medidas de trigo por um dia. Meu Deus. Aqueles 4 leprosos, Israel cercado. Aqueles 4 leprosos pensaram: peraí, nós estamos aqui, nós somos desesperados pela sociedade. Nós estamos leprosos, pelo jeito nós vamos morrer com essa lepra. Então, por que a gente não vai lá no exército inimigo que está cercando Israel? E vamos lá, quem sabe eles achem graça de nós e nos dê alimento. Então eles se levantaram, pastor Zenaí. Aleluia. Eles se levantaram e foram em direção ao exército que tinha cercado Israel. Só que quando eles se levantaram, tomaram a atitude, se levantou, a Bíblia diz que conforme eles deram um passo, pastor, o próprio Deus amplificou os passos daquele leproso e fez com que o inimigo escutasse o ruído de um grande exército. Eita Quando eles Deus. chegaram no arraial, os inimigos já tinham fugido e havia fartura no arraial para todos. Meu Deus, meu Pai. É, Mas aí, Jesus. aí ele chegou e eles se esponjaram, comeram, pegaram pedras preciosas que havia dos despojos, das guerras. E ele falou assim: peraí, nós somos desesperados pela sociedade, nós somos abençoados. Vamos compartilhar com nossos irmãos, avisar ao rei. Então avisaram ao rei, chegou a notícia para o rei. E o rei foi e houve alimento para toda a nação de Israel e os inimigos fugiram. É, Deus. Pela atitude de 4 leprosos, o Senhor está dizendo: se levante, irmão. Deus poderoso, abençoa, meu Pai.
Ainda que o Senhor esteja te provando, não fique prostrado, não fique parado, se levante. Eu sei que essa palavra, para ser sincero, ela serve para muitas pessoas que não estão aqui essa noite. Muitas pessoas que não estão aqui essa noite precisavam de ouvir essa palavra. Não é porque eu estou falando, não. Porque se não fosse eu que estivesse pregando essa palavra, Deus usaria pastor Anderson para falar a mesma palavra. Deus usaria Karina, Giovanni, pastor Israel, Paulinho. Deus usaria. É, Jesus, verdade. Mas hoje eu estou como porta-voz da palavra. Mas se não fosse eu, Deus usaria qualquer um para falar a mesma palavra. Se levante. Meu Deus. É, Pai, creio, Jesus nos ajuda. A segunda atitude de Ana entrou no templo. Entrou no templo, Paulinho. Entrou no templo. Hoje nós vivemos um período em que as pessoas pegam aquele versículo, assim, pastor Anai, e falam assim: os verdadeiros adoradores adorarão o Espírito em verdade. Aí eles pegam essa palavra, Rodrigo, e diz que agora não precisa mais de igreja porque, eu sou a igreja. Não é não. Eu sou a igreja. Eu sou a igreja? Eu sou a igreja? Pertence a ela. Exatamente. Quem é a Deus. igreja? Nós somos a igreja. Deus poderoso. Eu sozinho sou apenas um membro amputado e sem vida. Mas quando eu estou na igreja, eu sou um membro do corpo de Cristo e tenho vida. Deus poderoso, abençoa, meu Pai. Aleluia. Louvado seja Deus. É forte. Aleluia. Aleluia. É difícil ouvir uma palavra dessa aqui. Não é gostoso, não. Fala mais. O que sobra para mim essas palavras? Tu és santo, Deus. Aleluia. Aleluia. Grande é o teu poder, Jesus. Existem algumas observações a respeito desse tópico. A primeira, quando eu venho ao templo, primeiro, eu aprendo sobre Deus. E segundo, eu conheço a formosura de Deus. O salmista Davi disse uma coisa: pedi ao Senhor, buscarei que eu possa morar na casa do Senhor, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Ou seja, eu aprendo sobre Deus, irmão. Eu contemplo a formosura de Deus quando eu venho ao templo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tem pessoas que já não tem, não tá vendo mais nada. Mas por que não está vendo? Porque não está vindo no templo do Senhor, irmãos. Tem pessoas, pastor Anaya, que a fé já morreu. A igreja é culpada? O pastor é culpado? Claro que não, irmão. É porque não tem vindo na casa do Senhor, não está contemplando o Senhor, a formosura do Santo, Senhor, não santo, está santo. sobre Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ainda fala que não é culpado. É porque eu não vou porque fulano isso, eu não vou porque fulano aquilo. É, Jesus. Meu Deus. Segunda coisa, quando eu venho à casa de Deus, eu contemplo a glória de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu entrei no templo e eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Quer ver a glória de Deus? Venha no templo do Senhor. Aleluia. Deus fiel. Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra, irmãos, eu vivo ela todos os dias. Eu vivo. Eu não estou falando para querer ser mais santo que ninguém. É porque tudo é pela infinita misericórdia. Mas às vezes, irmãos, que nem o pastor antes, quando ele fez a campanha aqui de oração, irmão, que coisa gostosa, fala a verdade. Sabe por quê? Porque às vezes, quando eu oro em casa, às vezes eu tenho um hábito, mas não estou querendo ser mais santo que ninguém. Tem pessoas que às vezes o tempo é corrida, é tanta coisa. Mas às vezes eu oro em casa e às vezes sinto a presença de Deus. Mas às vezes quando eu estou aqui, irmãos, eu sinto a presença de Deus na oração, irmão. Glória a Jesus. Aqui, irmãos, a atmosfera é um pouco mais forte, irmão, é mais carregada de unção. Deus poderoso. É diferente da sua casa, que você às vezes tem compromisso com seu esposo, tem compromisso com seus filhos, e faz a comida e lava a casa, e tanta coisa. E quando você para o tempo da oração, já está cansado, já no dia, já está, meu Deus, Senhor. Aí faz aquela oração rápida, ai Deus, obrigado por tudo, amém. Já vira para o lado e dorme. Mas aqui a atmosfera está aberta, irmão. É diferente aqui, irmão. Meu Deus. Deus poderoso. Você vai vir na igreja todo dia, irmão. Todo dia você vai contemplar a formosura do Senhor. Aleluia, meu Deus. Eu creio. Aleluia, Jesus.
E o terceiro e última observação a respeito da casa do Senhor, para finalizar, para seguir a mensagem é: quem não está no templo corre um grande perigo de se desviar. É, Jesus. Irmão. Deus fiel. Corre um grande risco de se desviar. Lembra de Asaf? Davi separou, o missionário Elias, Asaf, porque ele era um maestro, não é, pastor Israel, não é, pastor Anderson. Esse homem era tão carregado de unção, Rodrigo, ele era tão carregado de unção, que depois de velho, na inauguração do templo de Salomão, Salomão diz: meu pai falou, deixa eu sugerir que você fosse um maestro da inauguração. Entende? Existiam pessoas boas? Existia, não. Existia Obed-Edom também. Existia muitos levitas bons naquela época. Mas Asaf foi escolhido. E quando os levitas começam a entoar o cântico, começam a ministrar, e a glória de Deus no templo é tão grande que quem estava dentro não conseguia sair. Meu Deus. Os que estavam dentro, irmãos, caíram de tanto poder, pastor, de tanta unção. Não conseguiram ficar de pé, tamanho foi a glória de Deus. É, Jesus. Através da composição desse homem de Deus. Mas na sua juventude, Asaf, ele quase se desviou. Quase se desviou. Sabe por quê? Porque primeiro, ele começa o Salmo 73, que é da sua autoria, dizendo: verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Quanto a mim, Asaf, os meus pés quase tropeçaram, porque eu vi a prosperidade do ímpio. Eu vi como eles são tão prósperos, Sheila, como eles moram nas melhores casas, nos melhores condomínios, Tezinha, andam nos melhores carros, comem os melhores alimentos, são temidos, são seguros. E eu estou no templo, estou na casa do Senhor, e não tenho todos esses privilégios. Quer saber? Em vão tenho purificado meu coração na justiça. Meu Deus. Mas há uma reviravolta nesse salmo dizendo: quando eu considerava tudo isso no meu coração, eu entrei no templo do Senhor. Aleluia, meu Deus. Glória a Jesus. E vi que o final deles é tenebroso, é morte. Mas aqueles que esperam no Senhor são fortes e são seguros. Oh Deus querido, aleluia. Quando você entrar no templo do Senhor, irmão, a sua visão sobre o mundo vai mudar. Deus poderoso. A sua visão sobre a filosofia moderna vai mudar. Os seus olhos espirituais serão abertos. Você vai contemplar a glória de Deus. Deus poderoso, meu Você vai Deus. contemplar o final do ímpio. Você vai contemplar o seu final, que é juntamente com Deus. Deus fiel da Mas se vitória. você estiver longe do templo, você corre um grande risco de se desviar. Que nós possamos fazer como Ana. Meu Deus. Entrar no templo. Nos ajuda, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo, por essa palavra, Jesus. Muito obrigado. Meu Deus. Nós não somos nada, Senhor. Nós não Abençoe somos Deus. nada, Jesus. Só pelo Senhor, pela sua graça. A terceira aprendizado, já para seguir para o final, e penúltimo aprendizado é: Ana perseverou na oração. Perseverou. Existem 5 observações a respeito da lição da oração de Ana. Existem 5 observações. Eu disse quanto? 5. A primeira: Ana orou. Orar. Quer dizer muita coisa, pastor? Orar. Não muito.
Vocês vão entender o porquê, se acalma. Eu vou dizer isso com base em Bíblia. Por quê? Porque eu posso orar uma vez por ano, pastor André. Por quê? Porque eu posso orar uma vez a cada semestre. Por quê? Eu posso orar uma vez a cada bimestre. Eu posso orar uma vez por mês. Então isso é bom, mas ainda não é tudo. Mas há um segundo elemento da oração, o choro. Meu Deus. E a Bíblia diz que Ana chorou. Meu A Deus. amargura dela era tão grande, Rodrigo, que ela entra no templo e antes de falar alguma coisa ela chora. É Jesus. Meu Deus. O pastor Anderson foi usado pelo Espírito Santo para ler Salmos 30. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem Pela manhã. Eu creio. Aleluia, meu Deus. Sabe como a mãe Nina, seu filho? É Nina que fala, né? É. Quando ele está chorando muito, aí ela pega ele e fala: ô filho, não se acalma. Papai está aqui, mamãe está aqui. É, Jesus. E assim é Deus, irmão. Assim é Deus. É Deus. Quando você chora, Deus não resiste, irmão. Ele abre seu coração. Não é possível. Vem cá, meu filho. Calma. É, Jesus. Que maravilha, meu Deus. Aleluia. É assim, irmão. Creio, meu Deus. Sabe o que é interessante? É que o rei Ezequias ele recebeu uma palavra tão pesada, irmão. E ele sabia que aquela palavra ia se cumprir, porque veio do profeta. Põe em ordem a tua casa, porque você morrerá e não viverá. Ele sabia que aquele profeta era o profeta do Senhor, irmão. É, Deus. Sabe qual foi a única coisa que ele fez? Virou seu rosto para a parede, orou e chorou muitíssimo. Meu Deus. Chorou muitíssimo. O profeta não deu nem tempo de sair do palácio. O Senhor falou: volta lá. Eita Deus. Oh, Deus poderoso, aleluia. Estou acrescentando 15 anos de vida para ele. Glória a Deus, eu creio, meu Pai. Aleluia, Jesus. Vai obedecer, nossa. Se fosse algum profeta vaidoso, ele ia falar: não, Senhor, mas eu falei, agora tem que ir lá voltar lá falando. Deixa eu falar o que eu falei? Claro que não, ele não fez isso, né? É, Se Jesus. o profeta vaidoso hoje em dia falaria isso aí. Mas ele não, vou lá. Ei, isso que o Senhor viu o seu coração. Meu Deus. Ele viu as suas lágrimas. Oh, Jesus. Nos ajuda mesmo, meu Pai. Santo. Pede o sinal, eu vou te dar. Eu quero dar o sinal. Então, sinal. Foi dado para ele. E foi lhe acrescentado mais 15 anos de vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas o choro, irmãos, é quando o nosso espírito está amargurado. Está amargurado, irmão, coração duro. Aí você chega na igreja e a única coisa que você faz é chorar. Mas a Bíblia fala que Deus ele colhe as nossas lágrimas, irmão. E um dia Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O terceiro elemento da oração de Ana é: Ana orou, Ana chorou. E o terceiro elemento: Ana votou. Votar. O que é votar? É prometer e depois consagrar. Quando eu prometo uma coisa, eu estou prometendo. Se eu prometo para Deus, eu estou prometendo. Mas quando eu estou votando a Deus, eu estou prometendo algo, só que depois desse algo eu tenho que consagrar. Por isso é um voto, porque ele é uma promessa e depois de cumprido tem a consagração. Deus poderoso. Por isso é um voto. E o voto, irmãos, é tão sério porque é uma promessa e depois uma consagração. Você não pode votar atrás, irmão. Salomão falou em Eclesiastes capítulo 5, ele fala sobre voto. Ele fala: não é obrigado a votar, porque o voto é voluntário. Mas uma vez que você votou, você tem que cumprir. É, Jesus, dessa maneira, meu Porque Deus. é muito perigoso, irmão. Mas é o terceiro elemento da oração de Ana. Ana votou. E algo interessante é que Ana votou e disse: se o Senhor me der um filho, eu o darei. Por isso que ele é uma promessa, e depois da promessa cumprida, ele é uma consagração.
Um exemplo, eu falo assim, Senhor, me dá um carro novo, porque quando o Senhor me der esse carro novo, eu vou sair com a minha família, eu vou no shopping, vou levar a patroa para dar uma passeada na praia. Depois não vai. Depois pega o carro e não vai. Pergunta, isso é um voto? Não. Isso é uma É promessa. desejo. Desejo não é uma promessa também. É. Por que é um desejo? Porque Deus parece que é um amigo da lâmpada. Ah, me dá. Tome. Geralmente esse tipo de voto não se cumpre, porque nem voto é uma coisa desse, é um desejo. Mas olha a diferença. Senhor, dá-me um carro. Eu preciso de um carro para ir para a tua casa, se você sabe, mais conforto. Mas também ajuda aqueles irmãos que às vezes andam de a pé, que não tem carro. Eu vejo, Senhor, que na sua casa tem muitos irmãos que precisam de se locomover, às vezes não vai na sua casa, não é nem porque ele consegue, é porque não tem locomoção, às vezes não consegue andar, às vezes é um problema, uma deficiência, uma dificuldade. Mas se eu me der, eu vou ajudar. Pronto, irmão. O Senhor fala, tome, é seu, vai. E eu já vi vários testemunhos, tá? De pessoas que fizeram voto e cumpriram. Deus deu o carro. É, Deus, verdade, Pai. Por que é voto? Porque é assim que funciona. Quando você recebe o que você pediu, você consagra a Deus. Então esse é o terceiro elemento. Mas voto é algo tão sério que você precisa de refletir. Refletir sobre isso. Por que refletir? Porque Jefité, ele falou, Senhor, se o Senhor me der vitória, eu vou para a guerra. Se o Senhor me der vitória, a primeira pessoa que sair ao meu encontro depois da vitória, eu ofereceria o holocausto, Senhor. E Salomão fala sobre promessas irrefletidas. Por isso ele fala, cuidado. Se prometeu, não é obrigado. Mais uma vez, só que algo interessante que Jefité foi para a batalha. Deus deu uma vitória tão terrível para ele naquele dia, tão grande, que todo Israel se alegrou. É, Deus. Todos se alegraram. Foram 20 cidades conquistadas, pastor Anderson. 20! Quando ele volta com alegria para a sua casa, quem que sai ao encontro dele? A filha. Toda aquela alegria que ele estava daquela conquista, daquela vitória, se tornou em aflição. Ai, não acredito, meu Deus. Ai, Senhor, minha filha saiu ao meu encontro, ele lembrou do voto. Eita. Sabe o que é o holocausto? É uma oferta queimada. Meu Deus. Sacrifício de oferta queimada. E agora? Tem que cumprir o que prometeu. Eu não quero entrar em questões teológicas, porque há um grande embate, porque muitos acreditam que ela não teve filhos, mas ele não chegou a sacrificar. Outros dizem que ele ofereceu sim a ela em sacrifício, no holocausto. Mas eu não quero entrar em detalhes sobre isso, mas eu quero te dizer que o voto é algo sério, e esse é o terceiro elemento da oração de Ana. Primeiro, Ana orou. Segundo, ela chorou. Terceiro, ela voltou. Quarto elemento da oração é persistência. Agora sim, irmão. Orar não significa muita coisa, mas persistência, perseverança da oração é tudo. Glória a Deus, aleluia. O que é perseverar na oração? É orar. Sem cessar. Jesus disse, e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. É, Jesus. Não desfaleça na oração, irmão. Aleluia. O pastor Anderson marcou aqui a oração. Quantas vezes, até peço perdão, que eu cheguei atrasado na oração. Mas nós precisamos de orar, persistir na oração. E o crente só obtém resposta através da oração. Só que não somente a oração em si, mas a persistência na oração, a perseverança na oração que mudará. Creio, Deus. E fará com que Deus olhe para você. Glória a Jesus.
As armaduras de Deus, o capacete da salvação, a espada do Espírito, cingido o cinto com os lombos da verdade, a couraça da justiça, os pés com a preparação do Evangelho da paz. Tudo isso tem uma simbologia. Espada, o Espírito, é a palavra. Capacete é a salvação. Cinturão Jesus. da justiça. Tudo isso. E a oração? É o quê? Onde você compra tudo isso? Você parou para pensar que a oração, ela não é, ela não está intrínseca na armadura, mas sabe o que é interessante que o apóstolo Paulo falou? Revestido de toda a armadura, capacete, couraça, cinto, os pés com a preparação do Evangelho, orando em todo o tempo. É Deus, aleluia. Súplica por todos os santos. É Deus, eu creio, Além de você aleluia. estar armado, você precisa de orar em todo o tempo, porque a oração vai potencializar a sua arma. Deus poderoso, A eu creio, oração vai Pai. potencializar a tua espada, a tua couraça. Tu és poderoso, meu Pai, abençoa, Jesus. Glória a Deus. É santo, Deus. Sim, meu Deus. Ana orou, chorou, voltou, perseverou, e o quinto e último elemento da oração, ela orou com o coração. Sabe, irmão, o que Deus revelou ao meu coração? E já estou encerrando, fique em paz, irmão. Me perdoe, eu acho que estou quase passando o horário, mas só mais 5 minutinhos, eu vou concluir, prometo. Mas sabe o que é interessante? É que Ana orou assim, pastor. Ninguém entendia nada. É. Mas Deus entendeu. Mas sabe, pastora Anaia? Ela orou com o coração. É. Sabe o que o Senhor me ensinou, cara? Glória, aleluia. Que não precisa de tanto volume. Existem momentos sim que o clamor ele é essencial. E a Bíblia fala, clama a mim, é orar com grito. Mas também quando você vê alguém orando assim, irmão, não se preocupe, irmão. Cuida da sua oração e deixa ele orar. Verdade. É Jesus, santo, santo é o teu nome, Pai. Tu és santo, Deus. Porque você não sabe, às vezes a amargura é tão grande que às vezes não sabe falar. É Deus. Súplica. Só que algo interessante é que alguém está vendo e não está entendendo o que você está orando, mas Deus entende, irmão. Verdade, meu Deus Pai. ouve a sua oração do coração. Aleluia. Dessa maneira mesmo, meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Esses são os 5 elementos da oração. E agora o quarto e último aprendizado sobre Ana, porque eu falei sobre ela se levantar, sobre ela entrar no templo, sobre ela perseverar na oração. E o quarto e última lição a respeito de Ana, eu já vou até fechar a Bíblia. Responder com brandura. Eita. Responder com brandura. O que é isso? É uma resposta sábia. É Jesus. É uma palavra sábia. Pastor Anderson, é uma palavra que não vai causar ira em quem ouvir. Samara, Poderoso Deus. Aleluia. quando o sacerdote Eli, presta atenção, ela estava assim, pastor Ana, orando. Todo mundo levantou da oração e saiu. Só que ela perseverou na oração. Ela continuou. E ficou assim. Quando o sacerdote ele vê, ele fala: está embriagado, está bêbado. É. Essa hora do dia, essa mulher bêbada. Porque por mais, irmão, que nós tentamos ser homens de Deus e mulheres de Deus, às vezes nós olhamos para alguém e podemos julgar de forma errada, irmão. Verdade. É Jesus. Eli era um homem de Deus. Ele era como se fosse um rei em Israel. Você sabia disso? Quem sabia disso? Sabe por quê? Não só pelo fato de ser sacerdote, mas porque Eli era um juiz.
Israel não havia entrado no período da monarquia, era ainda o período dos juízes, e ele era uma autoridade, irmão. É, de verdade, Jesus. O exército obedecia a ele, todos obedeciam a ele, irmão. Só que isso não é um elemento para você não julgar as pessoas de forma errada. Por mais que nós sejamos homens de Deus e glória de Deus, a gente tem que tomar cuidado para não julgar. É, Jesus, verdade, meu Só Deus. que algo interessante é que ele chega para ela e fala: mulher, essa hora você já está embriagada. Essa hora. Meu Deus. Sabe o que ela responde? Samara? Não, meu Senhor, a tua serva não está embriagada, mas é da amargura que eu tenho depositado diante Meu Deus. do Senhor. É, Jesus. Santo, santo. Quando ele escuta aquilo, É. Grande quando ele Deus. escuta aquilo, pastor Anderson, Aleluia. quando ele escuta aquilo, Paulinho, o seu coração se abre. Uma descarga de amor e compaixão desce sobre o homem de Deus. Meu E Deus. ele, tomado pelo Espírito Santo, diz a Ana: vai em paz, e o Deus de Israel concederá a tua petição. Oh, glória! Deus poderoso, glória a Jesus. Meu Deus, tu és lindo, Pai. É, meu Pai. Precisamos tomar cuidado com nossas palavras, irmão. Verdade, Jesus, da vitória, Pai. Porque podemos deixar de ser abençoados por muitas pessoas, e principalmente por Deus, por responder mal às pessoas. É, Jesus. Às vezes olhamos para alguém e não respeitamos a autoridade de Deus na vida dele ou na vida dela, e respondemos mal. Meu Deus. E angariamos para nós mesmos maldição. É, Jesus. Porque a palavra má, ela suscita ira, mas a palavra branda desvia o furor. É, Jesus. Ana estava tão amargurada de espírito que ela poderia responder para ele: irmão, você não... Irmão, se fosse umas mulheres que eu conheço, se fosse as mulheres do meu trabalho, Meu Deus. É. se fosse as mulheres que tem mais testosterona na sua corrente sanguínea do que o homem, É, Deus. sabe o que ela diria? Você não está vendo não, rapaz? Eu sou provado, eu passo toda a provação. É, Jesus. Se Meu o homem Deus. de Deus recebesse aquilo, irmão, e a fúria de Deus descesse sobre ele lançaria uma maldição e a maldição pegaria nela. É. Por quê? Porque naquele tempo ele era a autoridade de Deus. Deus fiel, abençoa, Pai. Ele era a autoridade de Deus, irmão, naquela época. Seus filhos eram errados, sim, mas ele era homem de Deus, irmão. Mas quando ele recebe aquela palavra, seu coração se abre. Ele falou: mulher, vai em paz, e o Deus de Israel conceda a sua petição. É, Jesus. Algo interessante é que ele era um homem tão usado por Deus, pastora Larissa. Ele era tão usado que quando ele olhou para Ana, os seus olhos se abriram. E ele entendeu que Ana, primeiro, não precisava de um filho, mas primeiro ela precisava de paz. Por causa da amargura de espírito, irmão, a provação, a rivalidade, a pressão. Por isso ele falou: mulher, vai em paz, e o Deus de Israel conceda a tua petição. Glória a Deus. Algo interessante é que a palavra daquele de Deus foi tão forte na vida dela, Samara, mas tão forte, que quando ela sai do templo e vai se alimentar novamente juntamente com a sua família, o seu semblante já não era mais o mesmo. É, Jesus. Aleluia, Deus. Eucana e Ana, volta para a sua casa, volta para o seu lar. Eucana e Ana se coabitam juntos. Ele conhece a sua esposa, não precisa entrar em detalhe porque os irmãos entendem o que eu estou falando.
Bíblia fala que Deus, pastor Anaia, Deus se lembrou de Ana. É, Jesus. Aleluia, meu Pai. Quantos podem dar glória a Deus? Glória a Deus. Deus abençoe, irmão. Creio, Deus. Aleluia.